Olá, pessoal, que a paz esteja com todos. Sou o pastor Gil, começando mais um podcast, Pode Ser Que. E você que está aí nos acompanhando neste momento, eu quero te dizer o seguinte: seja bem-vindo, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Vai ser um tempo muito precioso, como todos os podcasts que a gente tem feito têm sido. Então, fique com a gente aí, assista até o final. E dentro desse momento, já estou te pedindo aqui, é costume, todo mundo faz isso, né? Então nós temos que fazer também, porque isso ajuda a gente. Acesse o nosso canal no YouTube aí, já se inscreva nele, para você fazer parte com a gente aqui e sempre estar nas novidades que nós estivermos postando, você ficar por dentro aí. É importante que a gente tenha bastante pessoas seguindo a gente, para a gente poder desenvolver ainda mais o nosso podcast e alcançar muitas pessoas. O nosso objetivo no podcast, nada mais, nada menos do que estabelecer uma palavra para o coração de todos que estão nos acompanhando, uma verdade que possa confrontar também com a sua realidade. E nós não temos todas as informações, mas as informações que nós tivermos, nós levaremos até vocês da melhor maneira possível e com a maior transparência também, porque o nosso podcast aqui, ele tem uma base principal, é de poder falar a verdade. Então, esteja com a gente aí, e eu quero já, de antemão, agradecer a todas as pessoas que estão nos ajudando aqui já no podcast, sempre tem nos acompanhado, a equipe e pessoas por trás também, que é sempre ajudando. Que Deus abençoe todos vocês. E nós estamos aqui hoje, mais um podcast, Pode Ser Que. Roda a vinheta aí e daqui a pouco a gente volta. É isso aí, pessoal. Olha aqui, hoje nós temos um convidado especial. Ele é do Ceará. Oh, Jesus amado. Você achou que eu ia começar o podcast sério? Não tem jeito. Você não ia perder a oportunidade. De jeito nenhum. Nós estamos aqui hoje, nosso irmão e amigo aqui da nossa igreja também, amigo de muito tempo, o Isaac Vieira. Ele vai estar desenvolvendo esse momento aqui hoje com a gente no nosso podcast. Isaac, seja bem-vindo, que Deus abençoe a tua vida e que esse podcast de hoje seja um tempo precioso para você falar um pouco mais de você, daquilo que você faz. Você tem tantas funções aí, está almejando outras também, mas que Deus te capacite aí também. Amém. Sabendo que tem muita coisa profunda, muita história para contar aí. Eu queria aproveitar essa oportunidade para poder deixar registrado aqui no nosso podcast a sua história, um pouco da sua história, aquilo que vem transformando teu coração, sua casa, sua família e também a sua vida, principalmente com Deus. Mas Amém. Seja bem-vindo mais uma vez, Deus abençoe sua vida aí. Amém. E vamos lá, como é que você é presente aí, fica à vontade aí. Olá, pessoal, que a paz esteja convosco. E é isso aí, pastor, mas eu sabia que você não ia perder a oportunidade de falar do Ceará, né? Eu não sei se é felizmente ou infelizmente, o Ceará não é a minha terra, mas eu recebo com muito carinho, porque é um estado muito maravilhoso e abençoado. Ah, tá virando político, homem. Isaac. Quem sabe? Nós estamos aqui hoje com o propósito do nosso podcast, sempre tem de levar uma palavra para as pessoas e trazer os nossos convidados aqui, para a gente poder compartilhar um pouco daquilo que a história da pessoa, como eu disse aqui. Mas para a gente começar aqui, entender um pouco mais, para as pessoas saberem um pouco mais do Isaac, como é que é? Você está com quantos anos hoje, Isaac? Olha, eu sou novo ainda, né? Pareço ser mais jovem ainda, mas já tenho 56 anos, bem vivido e, assim, muito feliz pelas oportunidades que Deus me permitiu para que chegasse até aqui. Mas ainda estou muito novo e tem muita vida. Lenha para queimar ainda. Muita lenha. Isaac, você não é do Ceará, né? Falar que nem o que é taxista que às vezes lá em Brasília falou com a gente. Olhou para ele assim, você é do Ceará. Não, mas não sou do Ceará, não. Você é de onde, Isaac? Mineiro, é claro, né? E sou da cidade de Pitangui. Nasci em Pitangui, uma cidade pacata, muitas pessoas, você mesmo conhece, né? E tenho orgulho de ter nascido lá. Mas vim para Itaúna.
Hoje sou itaunense, né? Eu já tenho o green card de Itaúna. Tive a felicidade de ganhar o green card itaunense e amo essa cidade e já estou aqui há quase 40 anos. Meu Deus do céu, é muito tempo já. Já tá praticamente isso é itaunense, assim, né? de título e tal, mas também já é itaunense de convivência, já lida... Quando chegou aqui, Itaúna não era do tamanho que está hoje, né? Não. A gente teve a oportunidade de ver Itaúna desenvolver, né? Hoje Itaúna, cidade... já era educativa do mundo quando nós chegamos aqui, né? Mas uma cidade muito boa, acolhedora, uma cidade que estende as mãos para as pessoas, para os visitantes que vêm de fora, né? Sim. Então nós tivemos a oportunidade de acompanhar. E é uma história, 40 anos é uma história, né? E nós tivemos a oportunidade, né, que essa cidade nos deu e agarramos então aqui. Bacana. Isaac, fala um pouco aí, eu sei que você é filho de pastor, né? Muita gente não sabe disso. Seu pai foi pastor por muitos anos. Quantos anos, seu pai? 50 anos, pastor. 50 anos pastorei. E você veio de Pitangui, então, naturalmente, que você era filho de pastor, seu pai pastor lá. Pastor lá em Pitangui. Como é que foi, Isaac, um pouco da sua origem? Eu já ouvi, mas as pessoas não sabem essa história sua, né, da sua origem aí, do pai pastor, né, a família envolvida ali. Praticamente sua casa era a igreja, né? Casa e igreja. Conta um pouco para nós aí. Né? Continua até hoje, exatamente. Ser filho de pastor não quer dizer que a gente vai ser pastorzinho, né? Apesar que a turma te chama de pastorzinho. Eu já tenho até o apelido de pastor aí, o pessoal acha que eu sou pastor também. Mas pastor a gente sabe que é chamado, não é simplesmente um título, é muito mais do que isso. Eu tive a felicidade de nascer num berço evangélico. Com 5 anos de idade eu já estava dentro da igreja evangélica, ajudando a encerar, preparar a igreja para ter os cultos, né? Meu pai nos levava, não só eu, mas meus irmãos também. Então, eu sou filho de pastor, irmão de pastor, sobrinho de pastor, tio de pastor, primo de pastor. Pouco pastor na família. Pouco pastor, mas é muito pastor junto. Todo mundo deu certo, só você que não. Ser pastor é muito complexo, é muito difícil. Então, é fácil mesmo, não. Aqui, já tem muitos pastores perto de mim, eu tô satisfeito. Pastor é aquele que de fato cuida, né? Então você tem que cuidar de muitas pessoas, a gente sabe disso. E cuidar das pessoas não é fácil, né? Tá aí, você sabe como que é, né? Ter uma ovelha igual a mim, ter que cuidar, ter que domar, não é fácil. Não é não. Então eu vendo, eu estando de perto de um pastor e acompanhando, eu falei, eu acho que eu não tenho chamado, não. Se eu tinha, eu deixei ele guardado. Não, mas bacana. Mas essa infância sua, seu pai pastor, Isaac, como que foi esse caminho aí? Porque a gente sabe que seu pai, há mais de 40 anos atrás, o evangelho era de um jeito. O Brasil tinha uma realidade totalmente diferente do evangelho, né, de hoje. Digo que muitas coisas melhoraram, outras coisas ficaram mais conscientes da verdade. Não acredito que o evangelho perdeu a sua originalidade. Ele nunca perde a sua originalidade. Pelo contrário, ele sempre tem a sua base, né? Mas a maneira de se falar, de ministrar, mudou. E para muitos isso, de uma certa forma, é difícil, porque tem muita gente que acha que tem que ser como era de alguns anos, muitos anos atrás. E a gente sabe que o que a gente não pode perder dentro da palavra é a essência dela, né? A forma de se pregar, se você chegar dentro de um contexto totalmente religioso, pregando para um indígena, por exemplo, você vai ter que se adequar à realidade dele, né? E os tempos mudaram muito, muito mesmo. Mas eu sei um pouco assim, mas como é que foi esse tempo? Você queria ir para a igreja, Isaac? Não queria? Olha, eu sempre tive medo de ser evangélico, né? Porque naqueles tempos, o evangélico era pregado de uma forma diferente, como você falou. Muitas das vezes, as mulheres ficavam em um banco, né? E os homens do outro, usavam o véu na cabeça. Então, era assim, mais rígido. Então, eu fui crescendo e acompanhando, sempre dentro do lar evangélico, tinha culto em casa, ainda tinha esse hábito. Hoje faz o lar de paz, né? O lar de paz, a célula. A célula, é a mesma coisa.
Então a gente tinha um certo medo, um certo temor, né? Porque era uma responsabilidade muito grande daquela época. Não é que relaxaram, não é que mudou, que o evangelho está diferente, né? Mas era muito rígido. Era muita doutrina, né? Muita Muita doutrina, gente. muita As doutrina. doutrinas ainda, para muitas denominações ainda, permanecem, né? No caso aí, pelo que um pouco que eu já conheci da sua história, a doutrina era muito rígida, né? Rígida, muito Da igreja. rígida. Então acabava, eu muito novo, já quando fiquei adolescente, eu queria conhecer o mundo. Não é diferente dos filhos de pastor, né? Porque o filho de pastor ele já é mais restrito. Filho de pastor não tem nome, né? É Não filho de tem- pastor. É filho de pastor. Então o pastor meio que segura, meio que protege até muito, até demais, né? E acaba Espremendo pelo. espremendo demais e acaba liberando o filho Escapulento. mais rápido para o mundo. Então eu tinha muita vontade de sair para conhecer o mundo. Isso foi muito difícil para mim, porque com 16 anos eu já saí de casa, né? Eu tenho 4 filhos hoje, o Pedro tá com 18 anos, é o mais novo. E eu Até a Esther, né? tem a Esther também, né, que tem 9 anos, é a mais nova, mas eu tinha um Quase medo. na idade do Pedro que você saiu de casa. Eu tinha muito medo que meus filhos saíssem de casa com 16 anos. Eu tenho esse medo ainda. A preocupação, então, é que os meus filhos fizessem a mesma coisa que eu fiz, sair de casa com 16 anos, uma criança, né? E o meu foi mais agravante ainda, né? Eu não tinha convertido ainda, né? Porque eu tinha medo de ser crente. Ser crente era uma coisa muito séria, Uhum. né? Continua, viu, gente? Não, Não é que, não relaxou, não. Como é que eu tô falando? Muita questão da doutrina, né? Doutrina, A doutrina E assim, eu vou falar, eu sei que é um assunto mais polêmico, mas é doutrina mais do homem. A doutrina muitas das vezes acaba afastando as pessoas. Foi o que aconteceu no meu caso. E logo com 16 anos eu consegui Botar o pé no mundo. botar o pé no mundo. E um fator mais agravante que eu arrumei uma criança, né? Eu fui pai com 16 anos, para 17. Aí o problema começou para valer, né? E meu pai, um homem muito correto, e me chamou, falou: você vai lá e vai casar. É o contrário que se faz hoje. Você não tá doido, você não pode casar. Você só tem 16. E ele exigiu que eu fosse lá e casar, e eu fui e casei mesmo, né? E as coisas começaram a romper por outro, porque eu não estava preparado para aquilo. Eu não sabia o que era casamento, e não sabia o que era filho. Ainda não conhecia Jesus da forma que precisava de conhecer, né? Mesmo estando dentro da igreja, mesmo indo no culto. Isso acontece muito, né, Isaac? A gente E é um vê caso isso. sério. Você convivendo, né, perto da gente, e também convivendo há um bom tempo dentro da igreja, a gente sabe que existe muita dificuldade dentro dessa área, né? As pessoas estarem dentro dos lugares que falam de Jesus, mas não terem uma vida com Jesus. Às vezes a gente está aqui no culto, eu olho para o Pedro, que é o meu menino mais novo. Eu falo menino porque eu tenho 2 filhas e 2 filhos, né? Uhum. Então a Esther... Seu às vezes, menino mais novo. E a Esther é meu sua menina menino mais nova. A Esther é minha menina mais nova. Então, às vezes, eu falo dele. Eu vejo o fervor que o Pedro tem quando ele está ali no culto, orando e clamando a Chorando, Deus, Pedro é assim e mesmo. chorando envolvido. Eu olho e falo: nossa Deus, eu poderia ter feito assim também. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida deles, né? Não só dele, como do Simon também, que é o meu filho do meio, tem 33 anos, completou 33 anos esses dias, né? Tem a Bruna. Tem a Bruna. A Bruna é a filha é a filha mais velha. dessa situação de adolescência. Da adolescência. A Bruna lá vai para os 30. Aproveitar, eu quero mandar um abraço pra Bruna aqui, pro Frederico, pra turma toda aí de Contagem. Deus Abraço, abençoe. filha. Beijão, te amo, tá? E pro Simon também, pro Pedro e pro Sabe, Esther. beleza? Tamo junto, viu, filho? Pedro, Esther. Mas então, a Bruna hoje completa 38 anos, né? Hoje não, né? Completou 38 Esse anos. Esse ano. E vai chegar mais um netinho, né? Eita. Já tá inteirando. Nós temos. A Bruna vai inteirar 5 netinhos. Já tem netinho de 18 anos. E tudo continua netinho. Então lá vai inteirar Meu Deus. 5 netos. Daqui uns dias você vai ter bisneto. Não pareço, né? Não pareço, mas sou vovô. E vai inteirar, vai ser 5 Você netinhos. parece. E eu tive a felicidade também, já que nós estamos falando de conversão, né? Hoje todos os meus filhos são convertidos, todos estão na presença de Deus. Amém. A minha esposa.
Então, toda a família está aqui. Isso para mim é maravilhoso. Um dia eu pedi para Deus. Eu falei para ele que se ele colocasse a minha família no altar, eu também viria. E ele colocou todo mundo. E eu estou aqui. O Isaac tem uma fala que ele sempre fala assim, ó, gente, vocês não podem pedir, porque o dia que vocês pedirem, Deus dá. É verdade, é verdade. Pastor, esses dias eu comentei com alguém, foi bom você falar nesse assunto. Olha, cuidado com o que vocês vão pedir para Deus, porque Ele pode te dar. E depois vocês vão reclamar. Eu sou testemunha viva. Pastor, tudo que eu pedi para Deus, Ele me deu. E às vezes eu me encontro com um problemão, com um monte de PVA para pagar, um monte de PTU para pagar, e são contas altas, e eu falo, meu Deus, eu fico sem jeito de pedir o dinheiro. Eu já vou começar a pedir o dinheiro para pagar esse monte de dívida que eu arrumei, mas foi culpa minha, eu que pedi. Então, eu falo para as pessoas, quem tem fé, quem persevera, se pedir para Deus, Ele vai atender. Então, cuidado. E não precisa de ficar preocupado, a gente brinca muito. Se você pedir Fusquinha para Deus, Ele vai te dar um Fusquinha. Se você pedir BMW, Ele vai te dar BMW. A única coisa que você tem que prestar atenção é que os IPVA são valores muito... Dependendo do Fusquinha, já nem tem que PVA mais. Já nem paga mais, então toma cuidado. Mas se tiver fé, Deus abençoe. Tá, e aí você pegou, nessa fase sua de adolescente de 15, 16 anos, você sai de casa? Você foi morar, casou? Eu saí de casa e poucas pessoas sabem, mas aconteceu um fato, eu tinha até vergonha de falar, mas quando a gente se arrepende, a gente fala com tranquilidade. Após o meu casamento, eu fui embora. Eu não fiquei com a minha esposa. Porque eu vinha de uma doutrina... Era um menino. Um menino. E eu vinha de uma doutrina evangélica e... E ela é falecida, né? Ela teve outro relacionamento depois e ela é falecida. E eles quiseram casar na Igreja Católica. E eu não consegui, naquele momento, absorver isso. Eu não sabia ainda. Eu não tinha participado, não tinha visto outras religiões. Então, para mim, era muito novo. E eu porque também, igual falando, você era filho de pastor. Filho de pastor. Aí você vai casar com uma moça que tinha uma outra religião. E dentro da sua realidade, você tinha que casar na igreja que seu pai era pastor. Eu não conhecia. E mesmo assim, novo. Aí eu fiz outra besteira. Aí eu fui embora. Deixei todo mundo para trás e fui embora sem saber para onde eu ia, né? Nossa, aí Deus. passei... Você saiu sem rumo? Não, saí sem rumo, sem nada, sem dinheiro, sem nada, sem perspectiva de nada. Simplesmente bateu um dia... E corrido, porque ela tinha 12 irmãos. Né? Eu deixo Eram os discípulos, será? Tinha 12 irmãos e tudo homem grande. E eu vou embora. Depois, nossa, acho que eu fiz uma besteira. E comecei a ir para alguma cidade. Passei por Nova Serrana, passei por Martinho Campos, Pará de Minas e trabalhei em várias cidades. Até que um dia eu conheci uma pessoa, né? Hoje ainda falecida, de Pitangui, um amigo meu, José Adair. E ele falou que tinha um trabalho aqui em Itaúna. E eu me arrisquei, vim para Itaúna. Não tinha nem condição de vir, mas vim assim mesmo. Foi aonde eu cheguei aqui em Itaúna. E fui até o local e acabei começando o trabalho de verdade. Ali começou a minha história. Você trabalhava com o quê? Eu era eletricista de carro, né? Eu sou formado em eletrotécnico, poucas pessoas sabem da minha profissão, mas trabalhei por muitos anos. Antes disso, teve uma história, porque nesse espaço de tempo... Eu fui para a cidade, mas eu não tinha lugar para ficar, eu não tinha hotel, eu não tinha casa de parente, eu fiquei na rua. Né? E quando você... Como que você fazia isso? Você trabalhava no lugar, mas... Não, antes de começar a trabalhar, eu estava procurando. Eu comecei em Martin Campo, eu fui trabalhar numa oficina de conserto de televisão. Aí comecei, porque os meus irmãos, meu pai, tudo era técnico em eletrônica. Então a gente tinha uma tendência pequenininha. Mas não deu certo, teve muito problema, acabei ficando na rua, dorme debaixo da marquise, já dormi no mato, já dormi dentro d'água, já ouviu falar, quem dormiu dentro do rio, já dormi dentro d'água. Já ouvi falar. Eu não recomendo... Que inclusive é até quente, né? É quente. No mês de junho, eu estava num determinado local, inclusive é o Rio São João que passa aqui, Itaúna, corta Pitangui, né? E estava muito frio, foi o mês de junho. E não sei o que eu fui fazer, que eu coloquei a mão na água, estava morna, a água estava muito morna. E o frio lá fora era tanto. Aí
eu tirei a roupa e entrei para dentro d'água. Aí tinha um remanso assim de cascalho, eu preparei um lugarzinho com a pedra, fiz um travesseiro e fiquei deitado ali. E passei a noite, porque estava quentinho e foi uma maravilha. Eu saí enrosgado igual um maracujá, velho. Mas é verdade, eu dormi dentro d'água, dormi debaixo de um monte de areia. Já dormi dentro de um carro de milho, um caminhão. Eu estava num local onde tinha um caminhão de milho, eu precisava me esquentar. Eu subi para dentro da carga e entrei dentro de uma carga de milho. Nossa, Deus! Mas é uma piniqueira que só Jesus, quase morri. Então, assim, sem nada para comer, né? Então, ficar na rua, muitas das vezes a gente vê as pessoas, a gente fica com raiva porque as pessoas abordam a gente pedindo alguma coisa. Às vezes ele está drogado. Eu tive a oportunidade de ficar drogado para mim vencer a minha noite, né? Porque é difícil. 2 horas da manhã, você com fome. Se tomar um copo d'água, dá uma dor imensa no estômago. Você está com fome, você joga um copo d'água ali, é terrível. Então, eu tive a oportunidade, porque isso é oportunidade também para você dar valor na sua vida, para você dar valor na sua família, na sua casa, de passar por lá. E ali tinha traficante querendo cuidar da gente, querendo dar um dinheiro para se alimentar a troco de um favor. Então, eu passei por tudo isso, mas eu consegui vencer. Passou fome, Isaac? Passei fome. Muito. Né? Durante o dia... Foi durante quanto tempo isso, mais ou menos? Não foi um tempo longo, não. Esse momento na rua, eu acredito que foi menos de um ano, né? Porque eu procurava trabalho. Mas é uma eternidade. Uma noite na rua, para você esperar amanhecer ou para comer alguma coisa, né? Uma noite na rua é um tempo longo, é muito longo. Imagino. Então é muito difícil. E as oportunidades que aparecem na noite é muito grande, né? É muito perigosa. E se você não tiver todo um psicológico preparado ou alguém intercedendo, orando para você, no meu caso, meu pai, eu poderia ter me perdido. Eu poderia, porque a oportunidade... Eu cheguei a usar droga porque, principalmente quando eu cheguei em Itaúna, na cidade universitária, eu via muitas pessoas bonitas, né? Pessoas bem vestidas usando droga. Eu falei, esse negócio deve fazer parte da sociedade. E eu acho que eu preciso de entrar nisso aí. Então, conheci as drogas também. Só que eu não tive muita afinidade, eu não gostei muito. Graças a Deus. Graças a Deus, dessa coisa não. Mas não foi fácil. Mas aí você veio, você trabalhou aqui na cidade, depois que você começou a trabalhar, aí você foi morar em algum lugar específico? Eu consegui uma oportunidade de trabalhar na Itacara, antiga Itacara, era a Chevrolet que tinha que dar uma empresa muito renomada, né? E eu tenho o maior orgulho de falar da Itacara, porque eu sou fruto de lá. E dessa oportunidade que me deram ali, eu transformei num dos melhores eletricistas e eletrotécnicos que essa cidade já teve. Modesto, rapaz. E quem fala não sou eu, porque eu tive muito... Uma coisa que eu falo da minha profissão, que eu tenho orgulho, foi de fabricar novos profissionais. Eu não tive a vaidade de ser o profissional e não ajudar as pessoas. Então, hoje, eu tenho vários profissionais que se tornou profissionais aprendendo comigo. Eu tenho o Max Lene, o Léo Itaunense, o Léo, filho do Elijaó, o Léo Mamute, que nós chamamos de Léo Mamute, é um grande eletricista que já trabalhou em todas as concessionárias, né? O Max Lene também hoje é referência em ar-condicionado, alarmes, eletrotécnico também. Uhum. E assim, outros eletricistas famosos hoje, aí, grandes empresários, que pediam muita referência para a gente e a gente acabou ajudando. Então, eu fico muito feliz de ter dado oportunidade a outras pessoas para aprender o que eu aprendi. Eu fazia curso em São Paulo, Belo Horizonte, eu fiz curso. Corria atrás. A própria concessionária investia muito dinheiro na gente. E eu não medi esforço e ajudei as pessoas e virei eletricista, né? Virei eletrotécnico. Aí, da Itacara, eu fui trabalhar na Marvel, que hoje é Alto Cecília, né? Alto Cecília. Trabalhei por um bom tempo na Marvel, deixamos bons frutos também. Depois, nós fomos trabalhar na Revemax, né? Nós fomos para a Revemax, a Revemax nem existia ainda, estava pintando as paredes. Nós colaboramos lá para ajudar a pintar a parede, porque o Luiz Carlos contratou os mecânicos, os eletricistas, antes mesmo de abrir a porta. Uhum. E a Revemax foi muito bacana, pastor, porque a Revemax conseguiu ganhar, logo no seu primeiro ano, se não me lembro aqui, como a melhor concessionária do Brasil em vários setores, né? Em satisfação ao cliente, ganhou girabrequim de ouro, a Fiat
condecorou a Revemax nisso. Por que aconteceu isso? Porque o Luiz Carlos teve o cuidado de pegar profissionais em todas as áreas, não só mecânica, como parte elétrica. Então, a concessionária Revemax virou referência. Cresceu com isso. E foi o último lugar que eu trabalhei. E até hoje, né? Até hoje. Grande diferença. É. Maravilha. Isaac, mas uma dúvida aqui. Nesse intervalo, me conta aí, você lembra desse detalhe de morar na rua, trabalhando... Quando você já foi trabalhar no Casa Itacá, você morava na rua ainda ou você ficava já na casa de alguém? Tinha algum conhecido? Não tinha. Eu tive que ficar na rua nos primeiros dias, até que a Itacá... Eu aceitei o trabalho sem ter onde ficar, né? E a Itacá tinha uma casa ali próximo ao Jardim Marinho, hoje é Santa Mônica, não existia Jardim Marinho, ali só tinham as duas ruas, que chamava-se de Santa Mônica, ao lado do casarão. E era uma casa abandonada, uma casa toda quebrada, estava caindo. Tinha uma trinca quase de 1 metro no meio da casa, parece que ela ia partir assim de um lado para o outro. Então eu entrei ali para dentro, mas não tinha comida, não tinha vazia, não tinha móvel. Então, na hora do meu almoço, eu peguei umas caixetas de papelão, levei lá para casa e fiz uma cama. Eu até costumo de dizer para as pessoas que a melhor cama que eu já tive foi as caixetas de papelão. Hoje Deus me abençoou. Eu comprei um colchão recentemente, que eu estava com muita dor nas costas, um colchão que custou muito caro. Ele não chega nem perto das caixetas de papelão. É ótimo, eu recomendo. Cacheta de papelão é ótima. Mas é lógico que era... Não passa porque eu passei, não. Então... Mas era o que você estava vivendo, né? Era o que eu vivia, era o que eu tinha ali para aquilo. Então, em relação à comida, à bebida, o que eu fazia? Como eu comecei a trabalhar, o salário era muito baixo, eu conheci aqui o bairro Padostaque, eu fui devagar. O bairro Padostaque já tinha ali o Cumilão. Então, o que eu fiz? Eu consegui chegar até no Cumilão, conheci o pessoal. Então, eu pegava o dinheiro do meu pagamento, juntava com o dinheiro do meu vale para pagar o meu almoço, né? Aí, no final do mês, não tinha mais nada, era para pagar o almoço. Então, por um bom tempo, eu almocei, eu comia lá no Cumilão. Mas eu tinha que pegar o meu salário inteiro e o meu vale para inteirar, para dar aquilo. Então, começou minha vida ali. E, de acordo que eu fui aprendendo, o meu salário foi subindo. Aí as coisas começaram a melhorar e começou a tomar um rumo diferente. Eu busquei, né, a minha esposa daquela época lá para cá. Ela veio morar comigo, trouxe a criança, só que eu ainda não tinha móveis nenhum. Eu ainda dormia na caixeta de papelão. Então, a minha filha Bruna, como é que a gente teve que fazer? No dia que eu busquei ela, eu achei um carrinho, daqueles carrinhos de bebê mesmo, ele estava quebrado, ele só tinha as duas rodinhas e ficava deitado assim. Aí eu peguei e falei, vou levar esse carrinho que eu vou resolver o problema aqui da Bruna. E levei esse carrinho, calcei ele com tijolo, a Bruna dormia dentro desse carrinho, né? E eu dormia na caixeta de papelão. Mas não tinha dificuldade nenhuma. E por muito tempo eu dormi na caixeta de papelão, mesmo trabalhando. 1 ano, quase 1 ano e pouco. Mas como assim? Porque você não comprou uma cama. Precisava de crédito. Antigamente é muito disso, não, né? Se comprava sem crédito. E o dinheiro não dava para comprar à vista. Então eu não pude comprar uma cama para dormir, né? Para beber água, por muito tempo a gente bebia ou na mão assim, ou alguma daquelas latinhas que a gente transformava, a latinha de massa de tomate, a gente transformava ela em copo. A comida, a gente fazia uma latinha assim, rasgava, punha um pouquinho de álcool, eu buscava lá no posto, e a gente fazia um arroz. Só que a fumacinha do álcool entra no arroz e come um arroz assim com cheirinho de álcool. Mas era gostoso. Ficava mas não foi fácil. Ficava alcoolizado com arroz? Tá parecendo sachê japonês aí. Mas quando você não tem ambição, quando você não tem vaidade, eu fui muito feliz nessa época. Eu não tenho mágoa, eu nunca fiquei triste por causa disso. Aquele momento ali para mim era bacana. É por isso que você fala que ficou o seu coberto, o seu travesseiro, não, o seu colchão de papelão não te dava a tranquilidade que você... Antigamente, né, você tinha uma tranquilidade na cabeça, tudo, apesar dos desafios, mas o momento, né, que você estava passando não é como as preocupações que tem hoje, as responsabilidades. Eu até costumo dizer que eu era feliz e não sabia. E a felicidade, ela existia ali. E era verdadeira, né?
E Uma fase, né? Você era feliz em comparação com a fase que você vivia antes, né? é porque não tinha tanta assim ambição, eu queria, eu tenho que ter uma cama. Olha, eu não queria muita coisa, hein? Eu queria só uma cama. Eu não tenho que ter um sofá bonito, eu não tenho que ter uma televisão. Eu não tinha isso, essa coisa, essa ambição de adquirir as coisas. Eu queria trabalhar e viver aquele momento, o hoje. Eu sempre quis viver o hoje. Eu nunca pensei em viver, eu vou fazer isso, daqui 10 anos eu quero isso. Não, eu não pensei nisso. Eu sempre pensei no Na dia de verdade, hoje. assim, eu vejo, Isaac, que foi toda uma realidade que foi gerada dentro de você também, né? Uma realidade familiar, uma realidade totalmente assim. A perspectiva sua era pequena, É. pequena. Hoje não, hoje você já tem né, abriu a cabeça, você tem uma visão muito mais ampla hoje, você já olha de uma forma diferente. Mas naquela época é uma realidade limitada, limitadíssima. Então você não conseguia, né? Creio eu. Por isso você coloca assim. Mas e aí? Aí passou esse tempo, aí depois aqui ela veio a morrer, a mãe da Bruna. Nesse intervalo que nós moramos aqui, nós ficamos, eu acredito que ela ficou mais ou menos 7 anos comigo, se eu não estou enganado. Eu descobri a música, porque eu vim de Pitangui, uma terra de músico, né? Eu costumo dizer que Pitangui, você balançar o pé de manga, cai 5 bateristas, 2 baixistas. Eu nunca vi uma cidade para ter tanto músico igual a cidade de Pitangui. É uma cidade até boêmica, eu não sei se hoje continua a mesma, mas é uma cidade que tem muito músico, tinha muito músico naquela época. Portanto, teve várias bandas de referência, né? Banda de bailes, que saiu de lá, depois estendeu para Divinópolis e assim para o Brasil. Mas eu conheci alguns amigos e eles me chamaram lá para. Eles estavam montando uma banda lá na Vale do Lari. Eu fui lá ver, né? Eu chamava Sol da Terra. Eu fui lá para conhecer e cheguei lá, vi os caras mexendo. E eu já estava mexendo na área de som automotivo, porque eu estava trabalhando nesse Estacar, então eu acabei aprendendo a mexer com som. E eu tinha comprado uma caixa de som pequena, daquelas que põe em cima do carro, para fazer a propaganda. E a caixa de som lá no dia do ensaio estava tão ruim, eu falei, não, eu tenho uma caixa que é melhor que essa. Eu vou trazer ela para vocês e vou emprestar ela para vocês. E levei essa danada da caixa de som para lá. Ali começa a minha história a Na- mexer com o evento, com o show, começa tudo ali naquela caixa de som. E então E já com o coração, desde o início, eu conheço o Isaac tem uns 20, mais de 20 anos mais ou menos, eu creio, uns 20 tem anos mais, próximo. né, daí para lá. Próximo de 20 anos. E desde quando eu conheço o Isaac, sempre se dispôs a ajudar. Isso aí eu sempre não estou jogando confete aqui, não, porque isso sempre foi a verdade. O Cris está aqui, né, na produção aqui, sempre foi essa a realidade, né, Cris? Sempre se colocou, ele começou querendo, não vou trazer, vai emprestar para vocês a caixa. É. E vendo aquela dificuldade, eu levei a caixa e comecei a ajudar. E eu fui conhecendo as coisas, comecei a pesquisar daquele tipo de equipamento, de música, de banda, e comecei a ajudar eles, né? E um belo dia eles falou, nós precisávamos de um teclado para pôr aqui para alguém tocar, um tecladista. E eu arrumei um jeito e fui lá em Belo Horizonte, né? Eu conheci a Serenata há quase 40 anos atrás, né? A Serenata é referência no Brasil, né? E uma grande loja. Fui lá, comprei um teclado e cheguei e falei, tá aqui o Comprou teclado. com o que, Isaac? Já tinha um A trabalho? vida já começou a melhorar. Já tinha começado a melhorar. Eu já ganhava 2 salários mínimos, né? Já ganhava 2 salários, então dava para tirar uma beiradinha para pagar uma prestaçãozinha no teclado. Só que eu não conhecia, comprei o pior teclado que existia no mercado, mas trouxe como se fosse o melhor, né? E emprestei para eles. Aquele teclado ficou lá uns 5 meses parado, não arrumava ninguém para tocar. E o Divino, tem apelido de Preto, um grande amigo que eu conheci, o Preto também rodou o Brasil inteiro, hoje está aí de volta. Mora lá na Vale do Laria. Falou assim, por que você não toca? Eu falei, mas como é que vai tocar? Eu não sei tocar isso. E ele falou, não, só pega aí. E eu comecei a brincar com eles lá, apertando as teclas sem saber. E eles me falavam, essa aqui é dó, essa aqui é fá. Quando eu percebi, eu estava lá tocando teclado com a banda. Já tinha virei um tecladista. Forçado. Aí comecei a entender um pouco mais de som. Já comecei a mexer com som. E quando eu percebi, eu estava envolvido na música, eu já estava vendendo show, nós já estava fazendo show e cobrando cachê, e a coisa foi deslanchando. Como eu tenho eu não sei se isso é defeito, se é qualidade,
eu olho muito para frente. A fala é oi grande, né? Eu falei, eu vou levar esse negócio para frente. E comecei, e realmente nós transformamos numa banda que tocava muito, né? Que nós chegamos, com essa banda Sol da Terra, nós chegávamos a fazer 3, 4, 5, 6 shows aí por mês, e foi crescendo, né? E virei um tecladista, sem saber tocar. Maravilha. Estamos até hoje. Para a gente entrar numa fase mais... Vamos falar que todos são importantes, cada um teve a sua importância. A fase mais importante da sua vida. Eu sei que é uma fase também complexa, porque é um testemunho também que você teve, de transformação mesmo. E aí eu digo que foi... por eu ter acompanhado, eu vi que foi a época que você teve uma transformação de vida mesmo. Né? Que foi... Você já estava, né, no seu segundo casamento, que, né, com a Fabiana, né? Quero mandar um abraço pra Fabiana aí também. A bênção da minha vida. E aí, dentro desse momento, como é que foi essa... Você estava fazendo os eventos, tem a empresa ainda e tal, beleza. Mas, pulando essa parte profissional, vamos entrar na parte aqui da sua conversão de vida. Esse momento que você começou, eu lembro que você começou a voltar para a igreja, ser aos domingos. Às vezes faltava um ou outro, tal, por causa do trabalho e tal. Mas eu lembro, lá no meu pai, lá na Ruder Munguia, a gente se conheceu em evento de política mesmo, né? Foi. A gente ficou conhecendo, tinha a banda também na época e tal. E aí a gente se conheceu. E aí eu conheci o Rodrigo também, mandar um abraço pro Rodrigo aí também. Da época, o evento. Grande amigo, grande companheiro, colega. Eu lembro dele. Eu conheci o Rodrigo num showmício que a gente foi tocar no Cidade Nova, em cima do Abalaê. Nossa! Aí você vê. Abalaê. Mandar um abraço pro Rodrigo aqui. E lá a gente começou a trocar de ideia. A gente falava a mesma língua, assim, da música, assim, tal. Apesar de ser, né, cada um seguindo um caminho, mas, assim, na cabeça, tal. Eu lembro que o Rodrigo começou a ir na igreja também, depois de um tempo. Rodrigo foi meu sócio, né? O Rodrigo é uma pessoa que hoje é referência na área de entretenimento. O Rodrigo hoje é referência no Brasil. Eu tenho orgulho de ter aprendido muita coisa com o Rodrigo. O Rodrigo, se não me engano, ele está na China hoje. Está lá fazendo pesquisa de novos equipamentos, né? E nós fomos sócios aqui em Itaúna por muito tempo. Uma situação muito difícil, mas muito difícil. Eu estava numa situação melhor um pouquinho com o Rodrigo. Eu até vou testemunhar isso aqui, Rodrigo, para você lembrar que eu acho que foi a fala que fez a transformação na sua vida. Eu comecei, depois que eu estava com banda aí, a fazer comício com o saudoso Ideobrando Canabrava, o pai da Glaucia, o Bandim. O primeiro comício que eu fiz na minha vida foi com o Bandim, pai da Glaucia. Eu lembro até hoje, eu comprei minha primeira bateria, eu tenho ela até hoje, uma bateria Pure Export Pro. Ela custou 3.753.000 cruzeiros. Eu comprei na Serenata. E eu tenho essa bateria até hoje, é uma bateria rara, né? Hoje, os grandes artistas tocam nela, porque a gente loca, a locadora leva ela e toca nela. Então, um dia passou a história que eu fiz o primeiro comício do Bandim, depois conheci o Ramário, nós fizemos alguma coisa pro Ramário, depois conheci o Osmando, fizemos toda a campanha do Osmando, depois conheci o Neide, fizemos as campanhas do Neide também, e teve um momento da vida que eu fui trabalhar com o Neide na Assembleia. O Neide, que é o atual prefeito hoje, Sim. Eu fui ser assessor, eu ia ser candidato a deputado estadual. Aí o Neide lançou a candidatura dele e nós conversamos, chegou até a falar nos jornais que eu ia ser candidato. Aí nós conversei com o Neide falou, não, eu sou candidato, vem me ajudar. E a gente, com muita sabedoria, também não quis ser candidato, até porque o Neide tinha mais condições, não só financeira, mas mais know-how daquele momento ali para ser o candidato a deputado. Nós apoiamos. E eu fui trabalhar com ele na Assembleia, trabalhei com ele... se não estou enganado, uns 2 anos, quase 3 anos, né? Trabalhei com ele na Assembleia e tinha um escritório que chamava Companhia de Eventos, aqui em Itaúna, com o Rodrigo. E o Rodrigo ficou muito chateado, porque eu fui para a Assembleia, o Rodrigo ficou com raiva. Eu achava que ele deveria ir também, até porque ele trabalhou no processo, mas não era eu que dava. Aí eu falei assim, Rodrigo, você sabe por quê? Eu falei isso sem sentir, mas eu acho que
serviu de esterco, de adubo para o Rodrigo crescer. Eu falei, Rodrigo, você só vai conseguir alguma coisa o dia que você pesar na balança. Você não pesou na balança, porque naquele momento ali eu já tinha carreta, já tinha som, então eu pude fazer alguma gracinha ali naqueles trabalhos, cobrar mais barato, até que resultou nesse trabalho que eu fui fazer lá. Eu lembro que o Rodrigo enjoelhou no chão, chorando. Falei, pois a partir de hoje eu te garanto. Você lembra disso, Rodrigo? Eu te garanto que a partir de hoje eu vou fazer peso na balança. E hoje está aqui, eu vou dar o testemunho, é um dos maiores empresários no ramo de entretenimento de Minas Gerais. Sim. E daqui a pouquinho... Épico Evento. E daqui a pouquinho vai ser do Brasil, porque a estrutura que o Rodrigo tem hoje é muito grande. Ele, a Flávia, um abraço pro Flávia. Você, Rodrigo. Estrutura muito grande, tem grandes parceiros e viraram referência. Aquele momento ali, talvez aquela fala serviu para que ele tomasse o impulsionamento, né, da vida dele. E tudo isso aconteceu na minha vida porque o homem acha que as melhores coisas da vida são dinheiro, status. E eu consegui tudo isso na minha vida. Eu queria ser um empresário bem-sucedido, eu consegui. Eu queria ter dinheiro, eu consegui. Eu queria casar com a mulher mais bonita que tinha, eu consegui também. Fabiana, né? Não vou fazer pagando pra você hoje aqui não, viu? Ela era Miss, né? A Fabiana era Miss Itaúna, foi Miss Itaúna por várias vezes. Estudava com o Cristiano. Estudou com o Cristiano. E eu viajei com a Fabiana por vários lugares do Brasil, né? Ela desfilou para vários, tá? Então, a Fabiana se tornou referência como modelo aí na cidade, no estado, participou de vários concursos, ganhou um concurso do SBT, né? Acho que foi da Sônia Abrão, não me lembro, para ser garota Bambam. E ela não foi, por causa desse rapaz aqui. Ela abriu mão para ficar comigo, graças a Deus, né, meu bem? Então, ela teve que abrir mão. Eu tive tudo que eu achei que era importante para minha vida. Mas o coração estava vazio. Isso foi um caos, isso foi um perigo danado, né? Mesmo sendo filho de crente, os irmãos, a maioria na igreja, meus primos, meus tios, eu tinha tendência. Eu era cristão, mas não era convertido. Tá, tem como? Tem, tá cheio. Uhum. Né? Você era convencido. E até tenho, assim, uma certa... Eu fico um pouco triste do meu pai não ter participado da minha convenção, da minha mudança, né? Mas deu certo, viu, pai? Não sei, o senhor tá bem aí em cima, deu certinho. E tô aqui, ó. Então, meu pai não viu eu batizar, né? E eu queria muito, né? Hoje eu vejo, quem dera se meu pai pudesse estar aqui para batizar. E você teve, como diz outro, eu tive a oportunidade de ter conhecido seu pai, né? Em um evento que nós fizemos na Jovem Soares, a igreja sede foi para lá? Foi a sede? Foi. Eu fiz um som lá, eu conheci, eu gostei da Quadrangular, comecei a ter afinidade com os cultos da Quadrangular. Então, sempre que podia, eu ia nos cultos da Igreja Quadrangular, lá na Rua da Harmonia. Começou na Jovem Soares, depois saiu de lá e voltou para a Rua da Harmonia. Isso. Ali começou tudo, né? Ali começou a minha vida com Jesus, ali começou. Só que eu tinha que abrir mão de muitas coisas, né? Muitas coisas, eu tinha vivido muitas coisas. Então, quando você vive esse monte de coisa, você deixa muita coisa, muita coisa a desejar, né, Isa? A verdade é essa. Deixa Ficava você queria conquistar o mundo inteiro, mas queria ter Deus também, mas tem coisa que Deus não vai entrar porque Deus não compactou com algumas coisas. E aí eu lembro, você é muito jeitoso, aquele negócio, mas chegou um momento que não dá. Não tem jeito. Tem coisa que não tem jeito de você servir dois deuses, né? Você serve a Deus ou serve o diabo. Mamon, né? Isso não tem... É mamon. Então não tem que ficar dando jeitinho. Só que chegou... Aí eu conheci a Fabiana, ela chegou a trabalhar com a gente nas bandas e passava uma vida muito difícil, né? Ela morava lá no Novo Horizonte, família muito pobre também, né? E eu conheci e a gente... Chegou um momento da nossa vida que nós fomos morar juntos já. Já estava solteiro já há mais tempo, separado. Já tinha arrumado
mais problema no meio do caminho. Então, conheci a Fabiana e nós chegamos um certo tempo, nós casamos, né? Mas as coisas ainda não estavam resolvidas, as coisas com Deus não estavam resolvidas. Chegou um certo dia, a depressão me pegou, né? Você testemunha disso e foi muito difícil. Muito. Eu falo para as pessoas que têm depressão, eu cheguei a falar para as pessoas que depressão era coisa de malandro, de gente vagabundo, porque vai caçar um serviço você ver se a depressão não acaba. E depois que eu tive a depressão, que eu conheci a depressão, eu sei o que é depressão, né? Hoje tem os profissionais que cuidam de depressão, eu tiro base por um médico, eu não vou citar nome por questão de ética, que foi me consultar da depressão, né? E o diabo entrou na minha vida ali. Eu costumo explicar para as pessoas quando a depressão chega na vida da gente. Eu vi foi isso, aconteceu comigo foi isso, e acredito que é assim que entra na vida das pessoas. É um momento que a pessoa usa uma droga, no meu caso foi bebida, fica bêbado, fica fora de si. Aí o que acontece? O Espírito Santo, por mais que eu tinha uma tendência cristã, por mais que o Espírito Santo habitava no meu coração, porque eu já estava prometido, meu pai já tinha me prometido para Deus. Consagrado no altar. Então, uma vez que você consagra seu filho a alguma coisa para Deus, é muito difícil Deus te soltar para outro, né? Então, eu já tinha isso comigo no meu coração. Mas quando eu bebia, o Espírito Santo saía de mim. E quando ele saía, o inimigo entrou. Aí começa a depressão. Quando o Espírito Santo sai da pessoa, o inimigo entra. E ele instala no coração da pessoa e é muito difícil de tirar. Hoje a medicina, ela tem vários tipos de remédio para cuidar da depressão. Mas o que a medicina faz? Ela dá o remédio, adopa a pessoa para ela não cometer um ato de loucura. Uhum. Porque dói tanto, é uma dor tão... Ela fica 24 horas doendo, e você não consegue, e você ouve vozes. A coisa é terrível, gente. É coisa terrível. Cada pessoa tem um sintoma, mas a maioria é essa. É uma dorzinha fininha no coração. Você ouve voz, você vê coisa que não existe, mas o inimigo te mostra. Ele causa situações para você de mandar até uma mensagem para você. Aí, ó, tá vendo? Que eu falei com você, a mensagem chegou aí. Ele vai lá na outra pessoa e manda ela mandar mensagem para você. Então, eu comecei a ficar louco. E acaba que nessa situação começou a aparecer pensamentos na cabeça. Pensamentos. Que a Fabiana estava te traindo. Tudo. Que a loucura. Que sua esposa te trai, que o seu filho não quer falar com você, que o seu melhor amigo tá passando você para trás, né? Então chegou um momento da minha vida que o diabo falou comigo: compra um revólver e acaba com esse povo. Eu vou acabar mesmo. Você está me atrapalhando? Então, e quase que eu faço besteira. Eu cheguei a fazer isso. E isso que você está falando, Isaac, eu sou filho de pastor também, né? Tô com 43 anos. Eu já vi muita coisa. Alguém que às vezes pode estar assistindo esse podcast agora pode pensar que isso também é uma desculpa, como você falava lá, de depressão. Mas aqui é espiritual mesmo. Espiritual. Eu falo que é 100% espiritual. E como que eu fui curado? Porque tem que ser curado. A única maneira, né, de uma pessoa com depressão ser curada, independente da religião dela, seja católica ou seja evangélica, que são cristã, eu falo da religião cristã, que adora a Deus. Eu não falo de uma religião que adora outros tipos de Deus, né? Então, independendo da denominação, da placa religiosa dessa pessoa, as pessoas que estão próximas a essa pessoa que está com depressão têm que procurar um líder espiritual. Pode ser um padre, pastor, né? Vai depender espiritual do segmento dela, né? Para que faça um tratamento espiritual. Porque, exemplo, eu, no meu caso, eu tive a oportunidade de você estar perto de mim ali 24 horas por dia, né? Quantos dias eu deitado ali no chão, você esteve lá do meu lado, orando comigo? Quantas noites, né? Ou eu te liguei, né? Então, madrugada. Assim, de madrugada. Então, assim, tudo que eu estou falando nessa parte da depressão, você participou. Você viu tudo que eu caminhei para fazer. Eu lembro de uma fase que você estava tão assim, arrebentado,
não sabia o que fazer da vida. Que eu lembro que um dia eu cheguei no seu escritório, você estava deitado no chão. Deitado no chão. Você estava todo atrofiado, assim. É. Tava travado. Eu falei, que isso? Os nervos contraem, né? E é muito difícil. É muito difícil. E as pessoas, você tem que confiar em Deus. Eu confio. Me fala como. E você não tem força. Então, quando você tem uma pessoa, um líder espiritual orando por você, te acompanhando, e em cima, 24 horas, o remédio da depressão é Jesus. Não tem outra saída. Amém. Não tem, não adianta procurar, não tem, porque senão não vai conseguir. Muitas pessoas estão se perdendo porque não ouviram até uma fala dessa nossa aqui, né? Os parentes às vezes estão atrás de busca de muitas coisas para curar a depressão. Quer dar alguma coisa material, quer fazer que a pessoa tá pedindo, mas é só Jesus. É você que tem depressão na família. Eu quero falar com vocês com autoridade, com experiência própria. Se você tem alguém com depressão aí na sua casa, um pai, um filho, um irmão, procura um líder espiritual, cristão, um evangélico, um católico. Se você é católico, procura o padre, um ministro da palavra, o seu pastor, né? Eu sou evangélico, eu acho que a doutrina nossa católica, evangélica, são placa, mas a católica também fala de Deus, os olhos voltados para Deus. Então, a sua placa não importa. É só Jesus que vai mudar a sua vida. E você que tem aí o filho, uma mãe, um pai, procura um tratamento espiritual, porque é a única forma de se livrar dessa coisa maldita. Depressão. E nesse momento apareceu a palavra, você teve um fato que aconteceu, né? Tratando fazendo um tratamento do Pedro na época, né? Uhum. E aí, uma cegueira. Você tomava remédio com bebida, né, Isaac? Eu tomava Rivotril com pinga, né? Nossa, pai. É porque a dor era tanto, eu não tinha procurado um médico ainda, e eu queria dormir, eu queria passar uma noite, eu não dava conta, uma noite parecia um ano, eu não conseguia, a noite não acabava. E o diabo falava 24 horas na minha vida, então eu bebia cachaça com Rivotril para ver se eu apagava, para ver se eu dormia. E o diabo falava comigo, faz isso, faz aquilo, até que um dia ele me levou a um local e mostrou para mim, você vai cair aqui. Você vai cair aqui. Ele falou comigo com autoridade. E eu fui embora. E um belo dia eu fui para Divinópolis, né? O Pedro estava fazendo tratamento O Pedro era muito ativo. Eles achavam que ele era hiperativo, até não era. Ele é muito elétrico, é normal dos meninos. Nossa, quem viu o Pedro antes e quem vê o Pedro hoje? Abençoado, elétrico. E eu fui... com a Fabiana, nós fomos para Divinópolis, e chegando naquele local que o inimigo falou que eu tinha que cair, na descida eu já não tinha mais domínio do carro. Então, você não tem domínio como você sai com aquele intuito de cometer qualquer ato. Você perde todo o seu controle. Se eu virasse o volante para o outro lado, talvez eu não cairia naquele rio. Mas eu só vi quando eu estava caindo dentro d'água. Né? E ali tem 20 metros de fundura, aproximadamente, segundo os bombeiros, né? A gente caiu ali naquele precipício, ali naquela barragem do Gafanhoto, né? Que ali se fala que é uma desova de pessoas que eles matam, jogam ali dentro. É um cemitério macabro, né? Acredito eu, porque... Que não é mais não. Foi muito macabro, mas quando eu caí ali... eu falo que foi o primeiro batismo meu, foi ali dentro, porque Deus ali naquele momento falou comigo. Tudo que eu falei com ele lá, eu clamava, porque eu queria que Deus fizesse essas coisas na minha vida naquela hora, né? Falei, Deus, meu pai falou que o Senhor cura. Deus, meu pai falou que o Senhor muda as pessoas, me muda. E teve essa coisa muito importante também na minha depressão. Quando eu vi que eu não conseguia mais, eu pedi para Deus. E muitas das vezes as pessoas que estão com depressão não pedem, não conseguem, não sabem. Então, eu pedi para Deus para me ajudar. Falei, meu pai falou que o Senhor cura, me cura. Meu pai falou que o Senhor muda, me muda. Então, eu clamei a Deus também. Então, isso foi muito importante, porque quando eu caí ali, que o carro encheu d'água, o carro começou a descer, eu ouvi uma voz de Deus. Eu ouvi assim, nítido, como nós estamos conversando aqui agora. Eu ouvi uma voz falar comigo assim, as coisas não é no seu tempo e nem da sua maneira.
Eu ouvi, eu tenho certeza. Eu estava dentro d'água, eu estava vendo a água verde, a água gelada, eu comecei a sentir dor de água gelada no corpo, começou a dar hipotermia. Aí o carro bateu lá no fundo, né? E ali eu já estava com a consciência normal, porque Deus falou comigo ali naquele momento, então mudou, minha consciência ficou normal, né? Aí eu pensei assim, eu vou morrer. Eu pensei, eu não estava pensando, ali dentro eu já pensei, eu vou morrer. E fiquei sentado, o carro amassou um pouco assim do meu lado, o teto abaixou, mas abaixou muito mais para o meu lado. E a Fabiana estava do lado. Mas ali eu não lembrava mais da Fabiana, né? Porque você está morrendo, você não sabe se tem outras pessoas. E até que eu pensei assim comigo, eu vou morrer, mas eu vou morrer lutando. Eu não vou morrer aqui sentado. E comecei a tentar sair dali, né? Até que eu achei uma forma de passar, porque a porta do meu lado amassou, né? E eu consegui passar ali e comecei a nadar com muita dificuldade, água muito gelada, água parada, até que eu olhei para cima, eu vi um ponto de luz branca e eu fui nadando naquela direção, e aquele ponto foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, quando de repente eu pus o rosto lá de fora da água, né? Aí eu olhei, eu já não sabia o que tinha acontecido. Aí eu gritei, Deus, me socorre, e comecei a clamar a Deus, né? Depois que eu lembrei que a Fabiana estava lá embaixo. Aí eu falei com Deus, tira ela para mim, eu não vou deixar ela aqui, busca ela para mim. Eu clamei a Deus, e Deus foi lá embaixo e trouxe ela para cima. Se pensar como que Deus é bom, Isaac, porque um transtorno que ia dar um negócio desse. Pastor, as pessoas não sabem o que é depressão, principalmente a lei. Hoje um cara deprimido, ele mata a outra assim, brincando, de formas cruel ainda, de formas cruel, né? A gente vê aquele caso Nardoni, né? A gente vê o da mulher lá que picou o cara e pôs na mala, aquilo não é humano, né? Eu gosto do exemplo daquele povo, que aquilo é uma depressão que aquela mulher estava tão grande, porque como é que uma pessoa da elite, né, do nível de dinheiro que aquele povo tinha, pica uma pessoa nos pedaços, na junta, coloca dentro de uma mala, e quando tiver abrindo as partes de intestino dessas pessoas, que bagunça que isso dá. Olha pra você ver, isso não é humano. Isso não é humano. Dentro de um apartamento. Espiritual. É espiritual. Então, nós precisamos dar uma atenção muito grande para as pessoas que estão com depressão. Tem que tratar, tem que falar de Deus para ela, tem que falar de Deus para a família tem que ajudar. Não condene as pessoas com depressão. E aí, saiu disso, graças a Deus, os dois com vida. O Pedro não tinha ido nesse dia, graças a Deus. Deus já tinha preparado tudo, né? Deus já sabia de tudo, porque a nossa vida, eu costumo falar para as pessoas, inclusive eu preparei até num momento oportuno uma fala para a gente ministrar na igreja, que as pessoas vêm na igreja, pastor. É curado, vai com milagre embora, benção caindo do céu, vem aqui, ô Senhor, me abençoa, compra carro, compra avião, compra moto, compra sítio, compra tudo quanto há. Pastor, as pessoas não estão preocupadas com a salvação. A salvação não é porque você recebeu um milagre, sua salvação está garantida, não. É outra coisa. Salvação é uma coisa. O milagre recebido, outra coisa. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, o que eu vejo nos dias de hoje é as pessoas não cuidar da sua salvação. Olha o que está acontecendo no nosso planeta, né? Muitas pessoas não acreditam que as coisas são espirituais, né? Nós saímos de uma pandemia agora, né? Vem uma dengue com a potência dobrada, matando muito mais, né? Quantas pessoas nós perdemos na pandemia, né? Então, da onde surgiu isso? Por que Deus permitiu isso? Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Sem dúvida. Se Deus não quisesse, pandemia não ia ter. Agora, ele permitiu tem algum sentido. As coisas de Deus, tudo tem sentido. Como aconteceu com você? Ué. Você não abriu os olhos, não abriu os olhos. Aconteceu uma coisa, uma catástrofe, que graças a Deus, a misericórdia de Deus foi muito grande, te livrou. Dali você acordou, fui encontrar com vocês lá em Divinópolis, no hospital. Aí eu lembro, de lá, a Fabiana tinha medo do Cezinho, que ela estava assustada demais. E aí ali a gente começou, eu e a Claudinha começamos a conversar. A Fabiana não gostava de crente de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A Fabiana tinha pavor de crente. Não gostava. Como muita gente coloca coisa na cabeça, acha que né?
E aí a gente começou a falar do amor de Deus, começou a explicar. Eu lembro de dias que ela teve lá em casa, assim, durante a semana mesmo, Claudinho conversando com ela e tudo, explicando algumas coisas, orando por ela. Muita mágoa, muita mágoa ali, né? Era uma vida que tinha sido vivida. E é o que é o maior desafio. É se enxergar o mundo que você está vivendo e tá assim, que você está indo pro brejo, pro buraco, e não está enxergando. E não quer enxergar até que acontece alguma coisa pior. E aí os olhos abrem. Porque tem um ditado que o pessoal fala que alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Não é regra. Não é regra. Eu venho... Tem alguns que vão vir pela presença de Deus mesmo, pelo amor de Deus. Não simplesmente o amor de dar alguma coisa. Né? Mas é pela presença. E aí eu vejo assim que as coisas começaram a fluir, né? Aí vocês começaram a entender, a gente foi acompanhando aquele processo na igrejinha ainda na época, né? No início da igrejinha. Aí eu lembro que marcamos batismo, Isaac e a Fabiana batizaram juntos no mesmo dia, né? Eu lembro da sua filha ter vindo nesse dia, a Bruna. E ela acabou batizando também, junto com o Frederico, com o marido dela. Eu gosto de dar um testemunho, não sei se eu já te falei. No momento oportuno, eu quero até... Eu já tenho parte do meu testemunho gravado. Eu já até passei pro Cris para ele editar ele. Ficou um testemunho mais curto. Eu preciso dar o testemunho, porque Deus fez... É porque só de podcast aqui já tá doido. Já tá... Deus fez tanta coisa na minha vida. Tem que ir embora. Fez tanta coisa na minha vida. E fez e me mostrou. O mais importante que eu vi das coisas de Deus... Eu sou um cara muito temente a Deus, temoroso, por esse motivo. Deus, além de fazer, ele me mostrou, né? Ele tem pessoas que não acreditam que Deus pode falar com eles. Isso é difícil mesmo de acreditar, tá tudo certo, você que não acredita, mas pode acreditar que é de verdade. E quando você acredita, acontece, né? Então, eu tenho uma vida hoje maravilhosamente abençoada. Quando eu passei por tudo isso aí que acabou, que eu queria batizar, esse foi um momento muito importante da minha vida. Eu não conseguia, foi de 14 de novembro o batismo, do ano aí que eu não me lembro. Tem sido 2012. 14 2011, de novembro, eu não dava conta de esperar o dia do batismo para passar, eu preciso batizar. Calma, senhor, é dia 14, não, eu quero batizar. Você lembra disso? Eu insisti várias vezes, porque eu não conseguia. Aquilo para mim era para acabar de me limpar, né? Aquilo ali era para acabar de me limpar. Eu lembro que eu ainda fui fazer um rodeio numa cidade, né? E chegamos lá, montamos, e eu fui para a pousada, eu e a Fabiana, e deixei o povo no rodeio. Eu não quis ficar no rodeio mais. E tinha uma música me incomodando, eu não queria ficar naquele rodeio. E começou a dar uma coisa tão forte no meu coração, e eu falei, eu vou infartar. Eu falei com a Fabiana, eu preciso ir para uma igreja agora, eu vou morrer, eu vou infartar. Eu entrei... Eu estava numa zona rural de Carmópolis. Eu entrei no carro, saí desse local, fui para Carmópolis, não achei uma igreja, fui para Itaguara. Eu fui para Itaguara. Chegou em Itaguara, estava tendo um evento lá que eu acho que era eu que estava fazendo também, que eu não sei. E eu não fiquei naquilo, eu fui para procurar uma igreja. Eu não me lembro aqui, porque foi uma tribulação muito forte. Isso foi 7h da noite, em ponto. E aquilo foi apertando tão grande, mas tão grande, que eu achei que eu ia estourar ali naquele momento. Aí nós chegamos próximo à igreja, não me lembro se eu achei, o que foi. Aí foi acalmando, passou. Eu senti um alívio tão grande. Aí na segunda-feira eu fui conversar com a minha filha pelo telefone, ela mora em Contagem, a Bruna. Ela falou, pai, ontem nós terminamos a corrente de oração que nós estávamos fazendo para o Senhor. Nós fizemos uma corrente de oração para Deus te livrar disso. E 7h foi o momento que terminou a corrente. Olha só. Então Deus estava acabando de me tratar. Aí eu não sei se foi na quarta ou se foi na mesma segunda que eu conversei com você. E você falou que no domingo estava terminando um trabalho que você estava fazendo também para Deus me libertar. Tudo no mesmo horário. Glória a Deus. Você vê como é que as coisas de Deus é. Então, assim, eu senti que aquilo tudo acabou na minha vida. Ali mudou, ali transformou. A minha vida ficou leve. Daí para cá eu me desapeguei de dinheiro, de bens materiais. Eu me desapeguei de tudo. Porque depois que você sente a presença de Deus, é só quem tá. É inexplicável. Aí as pessoas riem.
Quanto mais ir, mais eu gosto. A presença de Deus é bom demais. É verdade. E isso mudou sua história, batizou, dali você veio. Fabiana hoje é nossa líder do Ministério Infantil, né? Tem envolvido o Pedro tá aí nesse momento tão poderoso, a Bruna e o Frederico, líderes lá também, lá onde que eles estão lá em Contagem. A família toda, por uma decisão sua, de uma certa forma, sua de mudança de vida, e veio acontecendo, veio vivendo esses novos tempos que Deus tem feito. Amém. E para a glória do Senhor, né, tem acontecido grandes coisas. Para a gente encerrar, Isaac, eu sei que muitas coisas você vivenciou, né, que você já contou aqui, mas eu vejo também que foi uma decisão. Decisão. Atitude. Nada muda sem uma decisão. Você pode querer um milagre, você pode querer uma provisão de Deus, você pode querer qualquer coisa da parte de Deus, mas se não tiver uma atitude, não muda, né? Não muda. Você vê que ela reflete na vida dos filhos, dos netos. Você vê que foi uma decisão do meu pai lá atrás me consagrar, né? Sim. Se isso não tivesse acontecido. Eu falo que uma palavra muda o destino de uma família, de um bairro, de uma cidade, de uma nação. Muitas das vezes as pessoas tomam a decisão pensando exclusivamente no bem-estar dela, sou eu, mas não tem noção do que ela pode fazer em uma geração, né? Então é muito importante que você que tem filho, né, você pai, você mãe, você irmão, você tem que ter uma direção espiritual. E essa direção é espiritual, é Deus, não tem outro caminho. Né? Muitas pessoas criticam, eu conversei com outra pessoa esses dias aí, ele falou, não, que padre, que pastor, o cara até me xingou, né? Por causa disso, por causa daquilo outro, ele está pegando referências de pessoas que erram para condenar toda uma história, todo um trabalho. Infelizmente. Né? Uma crença. Aí eu não quis nem comentar, porque eu sou testemunha viva, eu sou... Né? Eu nem quis comentar. Mas uma decisão muda uma nação, muda uma história, muda uma família, muda tudo na vida da gente, né? E você está numa nova empreitada aí agora, né, Isaac? A vida nossa é cheia de desafio, né? Quando você acha que agora eu já tenho neto, eu vou escrever 5 livros, porque num livro só não vai dar. Testemunho de 3 horas e meia, não é qualquer um que vai ouvir. Já está chegando. Falta essa meia hora agora. Então, a gente sente na responsabilidade de assumir novos desafios. E o nosso país vem passando por uma dificuldade muito grande, onde as pessoas abriu mão, lavou as mãos referente à política. Né? A política está considerada como uma coisa ruim, né? Nas nossas vidas. Mas sempre, de muitos anos para cá, a gente sempre teve essa visão. Mas a política nunca foi ruim. As pessoas ruins é que atrapalharam a política. As pessoas confundem a política com eleição, né? É duas coisas totalmente diferentes uma coisa. Política é política de saúde, é política de futebol, é política família. De religião, é política de família. Tudo é política, é debater, é conversar, né? É se organizar, é se preparar, é comungar, né? Então, o que aconteceu? Ao longo dos anos, as pessoas abriu mão. Não voto porque todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. E deixou as coisas correr solta, né? Eu costumo dizer para as pessoas que aonde as pessoas do bem não entrar, pode ficar tranquilo que as pessoas do mal vão entrar, né? E quando elas entram com estrutura, com dinheiro, né, com mídia, aí ela acaba convencendo as pessoas que o que ela está praticando é certo. Deixa eu ser um pouco aqui polêmico. Mas só para... Você se acha uma pessoa boa? Olha... Por você estar querendo... Porque você é um pré-candidato, né? A vereador, né? Então, assim, pela sua fala... Eu ouço muita gente falar isso, por isso eu estou te perguntando. Você se acha uma pessoa boa? Olha, eu deixaria algumas pessoas responder por mim se eu sou uma pessoa boa. Eu posso falar de mim o seguinte... Eu sou falho igual qualquer ser humano. Eu... também erro igual qualquer ser humano. Só que eu peguei tudo que eu fiz de errado, tudo que me acarretou dificuldade na minha vida e transformei numa decisão, em servir, em ser melhor. Então, cada dia meu eu quero ser melhor.
né? Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho 4 filhos maravilhosos, e os filhos, eles se refletem nos pais, né? Hoje eu tenho o maior orgulho de... As pessoas chegam perto de mim e falam, olha, o seu filho Simon é um cara tão bacana, é um cara tão responsável, Profissional top um de linha. profissional de alta qualidade. Eu queria te dar os parabéns. Eu quase chorei, né? Eu tenho uma filha que cuidou das irmãs quando a mãe faleceu, que abriu mão da sua adolescência para cuidar das suas irmãs. Eu tenho uma filha que dedicou 100% a vida de casa a cuidar dos filhos, que hoje está inteirando, vai ter 5 netos, que está chegando aí agora o 5º. Eu queria pôr o nome, mas ela não deixou ainda, mas eu vou convencê-la. A minha filha que ajuda as pessoas na igreja, a minha filha que trabalha em obras sociais, né? Que todo mundo fala, nossa, a sua filha é gente boa demais. Né? E todo O Pedro, as professoras chegam, nossa, o seu menino... Né? Que amor. Que amor, ele chega, te abraça. O Pedro me dá beijo no rosto e anda abraçado comigo. Pai, eu te amo, viu? Quando eu xingo ele, eu falo, eu te amo também, pai. A Esther, aquela menina meiga, carinhosa. Eu lembro quando a Esther, você deu notícia que a Esther que a Fabiana estava grávida. Aí eu falei assim, irmão, vai ser uma virada de novo tempo e Deus também está movendo, testificando. Eu lembro mais ou menos isso. Então, isso responde por mim se eu sou uma pessoa... Futura baterista da igreja, né? Ela gosta. Isso responde, às vezes, a minha pergunta. Eu tento ser o melhor possível, né? Posso não conseguir, mas eu me acho um cara bom. Eu me acho. Quando as pessoas me requisitam, eu procuro estar à disposição, né? Não sem interesse, porque, exemplo, a gente chega até a política não é porque quer, é porque as pessoas clamam a gente acaba caindo na política, né? Se eu exemplo, nessa história toda que eu contei de banda, de show, de assédio, eu poderia ter sido o vereador mais votado da história de Itaúna, mas eu não queria. Eu nunca quis ser político. Não era o momento, né? Não era o momento. Né? A política é devido à necessidade que você toma a decisão de estar ou não. Então, aclamação. Por aclamação, as pessoas... está precisando de pessoas boas, vão mudar a história. Então, a gente acaba emprestando o nome e cabe às pessoas querer que a gente entre. E querendo ou não, assim, eu vi que foi uma decisão unânime, né? De todos os casos dos nossos pastores, a gente foi uma conversa muito legal, foi interessante, que é uma das coisas que às vezes alguém pode pensar, né, que a gente está impondo. Não, pelo contrário, graças a Deus, a gente foi diálogo, né, tinha mais 2 pessoas, que a gente chegou e falou, não pode ser 3, não pode ser 2, nós temos que lançar um, senão não ganha o negócio, né, é questão de matemática, né, não é questão de privar ninguém de ser, não. E aí colocamos os pastores, todos os pastores, não, é o momento de Isaac, e aí tal. Então você é um pré-candidato hoje, vereador? Eu sou um pré-candidato a vereador, né? Nós estamos colocando o nome a pré-candidato a vereador. A responsabilidade é muito grande quando você representa uma igreja, uma entidade do nível que do know-how que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. 52 anos. 52 anos de Itaúna. Né? Ela foi fundada eu vi hoje, pra você ter ideia. Meu pai que vai saber. Eu sei que é hoje, 15 de maio. 15 de maio hoje. Faz aniversário. 52 anos atrás. Então, a responsabilidade aumenta, né? Então, a gente fica preocupado porque muitas pessoas envolvidas. Não preocupado por fazer besteira, que a gente tem responsabilidade o bastante e sabe o que é. Por exemplo, hoje um candidato a vereador não é simplesmente um fantoche. Não é isso. Né? Nós não vamos ser simplesmente um vereador que se deixa levar pelas emoções, pela troca de favor. Não. Nós temos conhecimento de fato, como legislar, né? Conhecimento muito grande de licitação pública, por trabalhar com isso. A nossa empresa hoje presta serviço 90% para licitação pública, para prefeituras, para órgãos públicos. Então, a gente tem um conhecimento muito grande e sabe da responsabilidade que é. Então, a gente está assumindo essa responsabilidade com muita tranquilidade, né? Ainda mais com a estrutura de pessoas por trás,
né? Pessoas que acreditam... Que é mais importante. Né? Que acredita que a gente pode junto, porque sozinho você não faz nada. Então, junto com a equipe dessa, com a igreja do Evangelho Quadrangular, com a cidade de Itaúna, que hoje eu sou uma pessoa muito conhecida, me tornei uma pessoa pública, né? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, mas estamos preparados para que, se for da vontade de Deus, nós estejamos lá no... Maravilha. Maravilha. Isaac, quero agradecer. Vamos fechar aqui o nosso podcast, que... Aí quando a pessoa manda uma mensagem, a mensagem é muito grande, ela fala assim, ó, desculpa o podcast, o nosso aqui foi podcast mesmo. Né? Foi um tempo muito, muito grande, muito bom, onde você pôde colocar várias coisas importantes que às vezes as pessoas não conheciam, que eu acho bacana. A ideia do podcast é essa, né? Pode ser que tem uma referência, pode ser quadrangular, mas pode ser que é uma situação que às vezes a gente... Está pensando de um jeito, pode ser que esteja errado, né? Pode ser que esteja certo. Então, assim, a ideia é trazer esse conceito mesmo para as pessoas verem um outro lado, né? Da história, verem um outro lado de um testemunho de vida, que eu acredito na transformação de pessoas. Está aqui na minha frente um testemunho de vida, né? E que Deus te abençoe. Amém. Você, a Fabiana, seus filhos... Deus abençoe a sua trajetória, seu trabalho, sua profissão. Que Deus abençoe também a sua caminhada diante do Senhor. Que você nunca perca essa essência daquilo que Deus fez. Amém. Eu lembro que muitas das coisas que aconteceram nesse tempo, né, da sua transformação de vida, é uma palavra que já estava lá dentro do seu coração. Seu pai semeando algo. Por mais que ele era rígido, como você já falou, mas a palavra nunca voltou vazia. A rigidez dele fez eu apaixonar com ele. Eu era apaixonado com meu pai. Sou apaixonado com ele. Com a minha mãe também, né? Então, que Deus abençoe você nessa nova trajetória e que Deus te faça vencedor sobre ela. Lógico que para ele te fazer vencedor, você tem que trabalhar. Então, que você trabalhe bastante e que as pessoas compreendam isso de uma forma, né, válida. E a gente quer aqui agradecer por essa oportunidade de você ter vindo aqui. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu tenho a agradecer a você, o Cris. É um trabalho muito importante que vocês estão fazendo aqui, né? De uma forma ou outra, leva o evangelho para a vida das pessoas. E quando você conta testemunho para outras pessoas, as pessoas enxergam, né, a vida dela própria de um ângulo diferente. Sim, muitas vezes a gente acha que o problema da gente é maior até conhecer da outra pessoa, né? Verdade. Mas foi muito importante, muito obrigado. Estaremos aí à disposição quando formos requisitados. Amém. Deus abençoe. Pessoal, Deus abençoe grandemente. Muito obrigado para você que nos acompanhou aí nesse podcast. Que Deus abençoe a tua vida e esteja sempre ligado, esteja sempre convicto de algo. Quando Deus entra na nossa vida, a nossa vida é transformada. Mas você precisa se posicionar diante do que Ele quer fazer. Então se posicione hoje, deixa Deus mover e transformar a tua história, como transformou a história do Isaac e a da família dele também. Deus abençoe. Mais uma vez, obrigado a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Mas não se esqueça, escreve no nosso canal, esteja junto com a gente, participe conosco, compartilhe esse testemunho, compartilhe esses vídeos, que sempre vai alcançar muitas pessoas. Deus abençoe. Cris, muito obrigado. Mais uma vez, tamo junto. Deus abençoe, até mais. Alô.